você é, da onde você é e como que você começou esse trabalho com a estética. Sim, eu vou começar assim, que eu falo que inspiro muitas outras profissionais. Eu comecei na área quando eu era secretária. Eu comecei, minha paixão pela estética, eu era secretária numa clínica de estética. Sério? Começou Sério, então o primeiro contato? foi. O primeiro contato que eu tive com esse mundo, né? Quando eu fiz enfermagem, eu achava que eu ia ter esse cuidado que a gente tem com o outro na estética. Sério. E quando eu me deparei que a gente não tinha esse cuidado na enfermagem, que a gente lidava com muitas coisas tristes, a gente não conseguia lidar com o que eu estava em busca, eu falei, não, não é isso que eu quero. E aí eu fui, eu tenho que trabalhar, e decidi, aceitei como uma secretária de uma clínica de estética. E ali eu fui vivenciando, sabe? Vivenciando esse mundo hoje nosso, e fui me apaixonando. Decidi fazer um curso de estética, na cara e coragem, eu montei uma sala que era assim, nem 3 metros quadrados. Menor do que dos nossos Não, estúdios hoje? isso aqui para mim já era uma mansão. Só cabia a maca e eu. Não, e eu não tinha nem equipamentos, né? Os equipamentos eram as minhas mãos. E aí é o que eu falo sempre para os profissionais. Às vezes o cliente ele não busca no início a tecnologia que seja. O que ele precisa de você é aquela atenção, aquele toque. E era a única coisa que eu podia oferecer. Era a minha atenção, era o meu toque, era escutar. Então eu conquistei uma clientela com essa com o que eu tinha de recurso. Eu só tinha eu tinha um aparelho vibratório só, que meu irmão que me deu na época, e meu bom atendimento. Que é o mais, que é muito importante, né, Mas é Priscila? isso que eu falo. Às vezes as pessoas enchem tanto a sala de tudo e não faz o básico, que é olhar o cliente como único, recepcionar. Eu falo muito, parar de mexer no celular quando está em atendimento, Imagina né? isso aí. E isso eu tinha muito. Eu colocava um cheirinho na sala, eu não deixava a minha sala desarrumada quando o outro cliente saía para o outro entrar. Então isso foi eu conquistando as minhas clientes. E aí a gente foi crescendo. E a gente tem uma mania, né, de falar que a gente quer uma clínica luxuosa, não é? É verdade. Todo mundo É o busca sonho, isso, é o né, de sonho. inúmeros profissionais. Só que a gente tem que dar o passo do que a gente pode Até onde alcança a nossa alcance. perna, né? E aí eu dei um passinho maior. E é onde eu me embolei muito, sabe, financeiramente. E quando eu conheci a criolipólise e a criofrequência, foi quando eu me dei um boom, Ah, sim. mas agora eu fiquei curioso. O que que aconteceu aí? É, Você estava então já atuando, tinha um espaço pequeno. sim. E aí, o que que você fez? Qual foi esse passo maior aí que você meio Eu, que se atrapalhou? eu quis um lugar maior Aham. para crescer, né? Que a gente tem isso, né? Vou Sim, é crescer. verdade. Mas eu não, minhas clientelas não subiam, porque eu não tinha estratégia de marketing para crescer minha clientela. Sim. Então eu cresci só o quê? As contas. Então, Aumentou o custo. aumentei só o custo. Porque para a gente, para o crescimento, para custo, tudo a gente tem que fazer uma estratégia para que chegue até o outro que a gente está promovendo, né? E eu não tinha nem noção, não tinha nem condição de pagar um marketing, por exemplo. Mas aí eu conheci a criolipólise, a criofrequência, e foi onde eu fui transformada. Que legal. Porque no erro, quando eu não consegui entregar resultados com a criofrequência, foi onde eu parei de trabalhar e falei assim, agora eu tenho que estudar sobre a criofrequência. Você comprou a Não, tecnologia? que comprar o equipamento na época era quanto? 200 mil, Uau, né? Não tinha nem condição de ter, só tinha um aparelho. Eu locava. certo. E eu não acho errado locar. Se você Não, não tem imagina. condição, loca equipamento, Com né? certeza. Mas aí eu locava e não tinha resultado. Porque para que a gente tenha uma credibilidade no mercado, né, Heitor, a gente precisa entregar o mínimo, que é resultado. Eu falo assim que nenhuma estética sobrevive sem resultados. Não. E hoje em dia, antigamente, né, Priscila, a estética tinha mais essa questão um pouco terapêutica, de relaxamento. Hoje ainda tem, só que Sim, hoje nós vivemos em uma era de resultados, né? sim, E eu acho que foi daí onde você despontou também, né? foi. Porque eu sempre tive isso em mente. Não vou promover e não vou vender se eu não estou entregando resultado.
Porque, querendo ou não, você perde a credibilidade, o cliente fecha um pacote. Eu quero aquele cliente fiel, aquele cliente de todo mês, todo ano. Eu tenho clientes hoje que são meus clientes há 10 anos, Uau, que estão comigo desde essa salinha pequenininha. eu Porque, acredito. porque entende a minha função na estética, né? E foi quando eu falei assim, vou parar de trabalhar com a criofrequência, porque eu não estou entregando o resultado que eu prometo. E parei de trabalhar e comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar e comecei a praticar de formas diferentes, criando, foi quando eu desenvolvi o meu método, o Fat Slim. Então, olha só, você parou de Sim, trabalhar e vender, foi né? Parei de vender. Isso, estudar. E quais isso. foram, assim, os principais achados que você teve que mudou a tua visão com a criofrequência, que Então, você, assim, começou a entregar resultado? não existem muitos artigos científicos, né, Heitor? Aham, Na criofrequência. Existe sim na radiofrequência. sim, Que eu fiz? Porque existe a parte científica e a parte empírica, que é a parte da prática. exato. Eu fui totalmente prática, porque eu não tinha conhecimento como professora. Aham, Então, eu fui praticando sem ter nenhum conhecimento fisiológico, eu falo assim, nenhum conhecimento científico em base. certo. E eu fui realmente Testando, testando, né? fui testando. E quando eu vi que eu tinha algo diferenciado, eu falei, opa, em 2015, não existiam métodos, existiam 2 métodos no mercado só. Eu falei, epa, tem algo diferente. Eu fiz algo diferente. Uau. E aí, como que eu faço? Eu não vou lançar, porque quem que é Priscila Nardi, gente? Ninguém conhecia. O que eu comecei a fazer? Porque o meu maior medo, Heitor, era do profissional me ver como um distanciamento. Certo. Porque eu não quero ser concorrente de ninguém. Eu queria que ele me olhasse como uma pessoa que pode fazer o bem, pode transformar a vida. E aí eu comecei a atrair olhares de profissionais, mas com um olhar não opa, essa menina, não sei, não quero aproximar. Não, com uma vontade de aproximar. E foi quando eu dei meu primeiro curso VIP. Foi muito engraçado. Vai escutar. Meu curso VIP foi assim, o cliente veio de São Paulo, foi para Minas, que eu sou de Patinga. Minas Gerais, 14 horas de ônibus que ele pegou e foi para minha clínica. O VIP, que eu promovi isso, né? E na época era protocolo Priscila Nardi. Chegou na minha clínica, sentou e falou, e aí, apostila? Eu falei, não, eu não tenho apostila. É só a prática. O meu primeiro curso VIP foi só de prática. Eu falei, funciona assim. É assim que faz. E aí eu falei, opa, realmente funciona. Ele começou a entregar resultados. E aí eu comecei a me capacitar nos estudos. E aí onde eu comecei a ter a base nos artigos de radiofrequência, de criofrequência, comecei a estudar, capacitar e eu comecei a pegar o que eu tinha lançado, que eu tinha criado e achar cientificidade para isso. Que legal, Então olha Priscila. como que eu fiz o inverso, Você é diferente. que deu certo. Assim, isso, o diferente que deu certo e ousou. Isso, não Vamos dizer tive assim. medo, porque o máximo que poderia acontecer é de não dar certo. O É. não dar certo eu já tinha. Não, e assim, o legal, né, que você foi, vendeu vamos dizer, um curso VIP, uma mentoria, Sim, e chegou lá, a pessoa, cadê a apostila? Não, não o tem apostila não. slide, não tem slide. Eu vou te ensinar a trabalhar. E isso é uma coisa muito importante, e eu acredito que hoje você já com peso no mercado muito Sim. maior, né, o nome já cresceu e evoluiu Sim. muito, em relação à mão na massa. Sim. Né? Quando a gente fala de corporal, isso. né? Tem que ter. E é um diferencial muito grande no meu curso. Porque o meu aluno, ele não sai deixando, ele sai capacitado na prática. Ele aprende muita fisiologia, ele aprende com cientificidade, ele entende o que ele está colocando, o que ele vai colocar a mão na massa. Mas o diferencial muito grande, a prática. Meu aluno, ele não sai com dúvidas, será que eu vou conseguir replicar? Será que eu vou conseguir aplicar o método? Ele vai conseguir aplicar o método. Por 2 motivos. Porque ele entende o que ele está fazendo. Ele vai entender o que ele coloca a mão na massa. Ele vai entender como que gera uma apoptose, ele vai entender por que gerou, ele vai entender como que faz o processo do encurtamento das fibras. Ele entende.
e também sabe e aprende a fazer. Eu pego na mão do meu aluno, Isso é porque muito eu importante. vivencio o meu curso todos os dias, 12 horas por dia na clínica. Eu atendo todos os dias. Quando eu não estou em viagem, eu não estou em congressos, eu atendo, eu tenho prazer, porque é amor que eu tenho. E é o teu laboratório também, né, Sim, Priscila? Vamos dizer. sim, Você é muito mais prática, sou. né? Lógico, hoje atrelou a teoria, Sim, claro. mas você acredito que você tem essa paixão pelo mão na massa, Muito. Eu né? falo com meus alunos que assim, tira aquela gordura da força do ódio, mas não deixa de trabalhar a cada sessão como fosse a primeira. É verdade. Porque como que eu falo? É normal alguns profissionais o cliente pagar e depois ele relaxar, né? Sim, Mas você não pode, o momento é único do seu cliente. E aquele momento você tem que entregar resultados. Então, quando você está em cima do cliente, você tem que imaginar que é sua mãe, você tem que imaginar que é sua barriga, você tem que imaginar que é uma pessoa que você mais ama que está ali. é verdade. Porque aí você vai se doar, você vai entregar o seu melhor. E isso é todos os dias, eu entrego o meu melhor para o meu cliente. E aí, Priscila?